Botafogo intensifica no mercado europeu para encontrar um substituto para Almada e Eduardo, e as negociações estão em andamento. No fim das contas, 14 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, mais saída de Tiquinho Soares. Esta deve ser a negociação do Botafogo com o Santos pela contratação do zagueiro Jair. A compra está encaminhada. O Santos receberá 12 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus que acredita serem alcançáveis facilmente. Além disso, manterá 10% dos direitos econômicos do defensor de 19 anos para o caso de uma futura venda. A transferência de Tiquinho Soares está avaliada em 3 milhões de euros, o que faz o acordo ter um valor total de 17 milhões de euros. 107 milhões de reais. O Botafogo chegou a ter outra proposta de 4 milhões de euros pelo centroavante, que deve se apresentar ao Santos na próxima semana. O volante Danilo Barbosa e o zagueiro Lucas Alter não serão mais incluídos na negociação, ao contrário do que se previa inicialmente. Luiz Oyama é o novo reforço do Novo Horizontino. O volante de 27 anos foi emprestado pelo Botafogo ao clube paulista para a temporada de 2025. O último clube de Luiz Oyama foi o Juventude, em 2024, quando marcou 3 gols e deu 2 assistências em 35 jogos. O Novo Horizontino está no grupo C do Campeonato Paulista com São Paulo, Água Santa e Noroeste e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é oficial. A VB é a nova patrocinadora master do Botafogo. A empresa do ramo de apostas, que adquiriu a Parimat, estampará sua marca na camisa do Glorioso por 3 anos. Os valores da parceria são estimados em 55 milhões de reais por temporada, podendo chegar a 70 milhões de reais em caso de atingimento de metas. O anúncio oficial foi realizado na noite desta segunda-feira, 6/1, em evento na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a presença de jogadores como Raul, Patrick de Paula, Cauê, Carlos Alberto e Matheus Nascimento, que estão à disposição para o início do Campeonato Carioca de 2025. O Botafogo, tradicional clube do futebol carioca, tem demonstrado interesse em reforçar ainda mais o seu elenco para a temporada de 2025, e um nome que ganhou destaque nas últimas semanas é o do talentoso meia colombiano James Rodrigues. Recentemente desligado do Rayo Vallecano, da Espanha, o jogador se tornou um dos alvos prioritários da diretoria alvinegra para o próximo ciclo de competições, especialmente o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. James Rodrigues é um nome que dispensa apresentações no cenário do futebol mundial. Aos 33 anos, o colombiano já teve passagens por grandes clubes da Europa, como o Porto, o Mônaco, o Real Madrid, o Bayern de Munique e o Everton. Sua carreira é marcada por momentos de brilho, com destaque para a Copa do Mundo de 2014, quando se consagrou como artilheiro do torneio, e suas atuações de alto nível nos clubes que defendeu. O meio-campista possui uma habilidade técnica refinada, visão de jogo excepcional e um pé esquerdo capaz de realizar passes precisos e finalizações mortais. Esses atributos tornam James uma peça altamente cobiçada no mercado de transferências, mesmo após a sua saída do Rayo Vallecano, onde viveu uma experiência mais discreta, mas ainda assim relevante, no futebol espanhol. O interesse do Botafogo em James Rodrigues é um reflexo da ambição do clube em se tornar uma potência não apenas no futebol carioca, mas também no cenário nacional e internacional. Desde a chegada do investimento de John Textor, a equipe tem se mostrado disposta a trazer jogadores de renome internacional para fortalecer o elenco e disputar títulos mais expressivos. A contratação de um jogador como James seria um grande passo nessa direção. A diretoria do Botafogo está ciente do impacto que a chegada de um jogador como James pode gerar, tanto dentro de campo quanto fora dele. A presença de um astro global como o colombiano certamente atraria mais visibilidade à equipe, o que seria um impulsionador de marketing e um fator positivo para as finanças do clube. Além disso, a chegada de James também ajudaria a elevar a qualidade técnica do time, agregando experiência internacional ao elenco jovem que vem se destacando nas últimas temporadas. James Rodrigues, ao longo da sua carreira, se acostumou a atuar em grandes competições e a ser um líder dentro de campo. No Botafogo, ele teria a oportunidade de se tornar o principal nome da equipe, liderando a armação do jogo e oferecendo a experiência necessária para que o time alvinegro conseguisse conquistar os títulos mais desejados. Seu estilo de jogo, pautado pela habilidade no passe e pela capacidade de decisão em momentos-chave, se encaixaria perfeitamente nas ambições do técnico Luiz Castro, que busca um futebol ofensivo e de controle de jogo. Impacto no elenco. James Rodrigues traria uma série de benefícios ao elenco do Botafogo. Primeiro, ele seria uma figura central no meio-campo,
capaz de fazer a transição entre defesa e ataque com precisão. Além disso, sua experiência em grandes competições pode ser um diferencial em momentos decisivos das competições em que o Botafogo está envolvido. Em um campeonato brasileiro cada vez mais competitivo, com clubes investindo pesado para montar elencos de qualidade, a chegada de um jogador de renome mundial seria uma resposta do Botafogo à crescente pressão por resultados mais expressivos. Além disso, sua habilidade com bolas paradas, especialmente em cobranças de falta, poderia ser um trunfo importante para o time. O colombiano tem uma reputação consolidada por suas cobranças precisas, e essa característica certamente ajudaria o Botafogo em momentos de jogos mais equilibrados, onde detalhes podem decidir o resultado. No que diz respeito ao vestiário, James Rodrigues é conhecido por ser um líder natural, e sua chegada poderia elevar o nível de comprometimento e profissionalismo de todos ao seu redor. Em um clube como o Botafogo, onde jovens talentos estão surgindo, a presença de um jogador experiente poderia ajudar no desenvolvimento dessas novas gerações, orientando e ensinando os mais jovens a lidar com a pressão de grandes competições e a importância de se manter focado durante toda a temporada. O cenário de mercado e desafios. Apesar do grande interesse, a negociação não será simples. James Rodrigues é um jogador com um valor de mercado considerável, e sua saída do Rayo Vallecano foi resultado de uma série de questões que envolvem tanto o jogador quanto o clube espanhol. O Botafogo precisará lidar com a concorrência de outras equipes que também veem em James um reforço de peso. Além disso, a questão salarial será outro ponto importante a ser discutido. O colombiano, mesmo em uma fase de transição na sua carreira, possui um alto custo, e o clube alvinegro precisará alinhar sua proposta com o valor que ele representa no mercado. É importante também notar que James, ao longo da sua trajetória, passou por algumas lesões que impactaram seu desempenho em certos momentos. A questão física será algo que o Botafogo terá que monitorar de perto, já que a recuperação e a manutenção de sua forma física será crucial para que o meia possa entregar todo o seu potencial dentro de campo. A situação política e econômica do Botafogo. A situação política e econômica do Botafogo também se coloca como um fator determinante. O clube tem se reestruturado financeiramente desde a chegada do empresário americano John Textor, que trouxe investimentos e novos projetos para o alvinegro. O trabalho de modernização da gestão e de profissionalização da administração tem gerado fruto, e a contratação de James Rodrigues seria uma continuação dessa filosofia de crescimento e ambição. Porém, é essencial que a negociação seja feita dentro dos parâmetros sustentáveis, sem comprometer o futuro financeiro do clube. Outro aspecto relevante é a crescente popularidade do Botafogo no cenário nacional, após a boa campanha na temporada anterior e o fortalecimento de sua base de torcedores, especialmente em virtude dos investimentos feitos em marketing e nas infraestruturas do clube. A presença de James Rodrigues em um time que já conta com outros jogadores de qualidade pode gerar uma sinergia que beneficie o crescimento da marca Botafogo e a conquista de mais fãs. Conclusão: a contratação de James Rodrigues pelo Botafogo é uma possibilidade real, embora desafiadora. O clube carioca, ao visar um aumento na competitividade e um crescimento sustentável, vê na contratação do colombiano uma chance única de marcar seu nome na história recente do futebol brasileiro. A presença de um jogador de sua estatura certamente colocaria o Botafogo em um patamar diferente, não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional, e poderia ser o catalisador para a conquista de títulos importantes. O interesse é claro, mas as negociações precisam ser bem conduzidas para que as condições financeiras do clube sejam respeitadas e que o desempenho do jogador esteja à altura das expectativas. Se tudo se alinhar, James Rodrigues pode ser o grande nome que faltava para o Botafogo dar um salto de qualidade e visibilidade no futebol mundial.